Vou começar já com a primeira polêmica, Douglão. E aí você já disse qual que é a tua visão sobre isso. Quando a gente fala da criação desses OKRs, etc., geralmente eles estão ligados ali a fases do desenvolvimento de software, né? Então, algumas empresas elas colocam como resultado de um release ou atrelado a uma janela de tempo de um produto digital atingir certos objetivos chaves, alguns OKRs. E isso está geralmente atrelado ao processo de desenvolvimento, né? Eu tenho visto em algumas empresas que fazem essa metodologia re- é, metas muito abertas e interpretativas, né? O que vem de encontro com o que você disse, que eu quero explorar mais, que o objetivo é tornar a empresa data-driven, né? Então, data-driven, você precisa ter métricas, eu entendo, um pouco mais quantitativas, né? Mensuráveis, né? E não interpretativas, né? Sabe aquela meta que você coloca, tipo, dependendo de se olha mais para a direita, meio na diagonal, você consegue interpretar e dar uma torcidinha e dizer que cumpriu? Como que você vê isso? Isso é comum? É um desvio na metodologia? Como que isso tem que estar, de fato, atrelado no objetivo da companhia? Cara, uma pergunta bem legal essa. E eu posso dizer que eu já errei bastante nisso também, até chegar a um ponto de aprender o que de verdade é o OKR, né? Vou ligar o modo professor aqui, professor da FIAP, eu também Por isso que o sou, cara né? resumiu tão bem. Então, Tu vê, né? É didática, né, mano? Tá faltando só a capa ali, ó. vou entrar no modo professor aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa para chegar na sua resposta, e eu vou chegar lá, é entender que o nosso modelo de trabalho ele mudou. Nosso modo de trabalho é muito baseado em duas pessoas ali, né? Em Fayol e em Drucker, né? Então, a gente tem um modelo de trabalho e em Taylor também, perdão, em Fayol e em Taylor. Então, o nosso modelo de trabalho é muito ou é um processo que eu preciso seguir, e a partir do momento que eu sigo esse processo, que é o que é dito ali por Taylor, do método taylorista, eu vou para o método de Fayol, que é a partir do momento que vou seguindo esse processo, vou ganhando confiança, vou crescendo ali dentro da minha organização, vou ganhando mais confiança, vou ganhando um cargo melhor, vou centralizando a tomada de decisão em mim e vou subindo meu poder. Se a gente for pensar na forma como as empresas elas estão estruturadas hoje e precisam trabalhar para viver nesse buzzwords aqui, VUCA e Bunny, nesses mundos que a gente coloca hoje, não dá mais para viver no método de apertar a porca. Eu já tenho Tempos uma coisa. modernos. Tempos modernos. Eu não vivo mais agora só apertando porca. Eu sou o que a gente chama hoje de trabalhador do conhecimento, ou seja, eu aprendo com o meu trabalho. Então, quando a gente coloca a metodologia de OKR dentro da organização, isso é uma das coisas que o próprio John Doerr, que foi quem deu o boom aí na metodologia, depois que ele lançou o vídeo lá no YouTube e também publicou o livro dele, ele chama de armadilha, né? O OKR ele não é simplesmente para você falar, é esse número aberto que eu quero medir para saber se eu cheguei lá ou não. Essa é uma das armadilhas que ele coloca. O OKR é muito mais sobre empoderar o time para o time tomar a decisão correta de como chegar àquele resultado ou benefício que eu quero gerar. E aí que muda completamente do que algumas empresas aplicam para dentro da tecnologia. Porque não é subir uma release, não é entregar 10 features, não é quantidade de lead time ali, tempo médio de entrega que eu reduzi, que é o meu key result. É o benefício que eu estou gerando através daquilo. Isso deveria ser meu key result. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente ilustrar melhor. Quando você coloca essa métrica como quantidade de trabalho, porque se você está dizendo que eu preciso entregar tantos releases, tantos sprints ou tantas features dentro do produto digital, você está medindo o quanto eu produzi. O que tem muito a ver com esse modelo que você disse de produção mais industrial. Isso está implícito o raciocínio de quanto mais eu trabalho, mais eu produzo, mais resultado eu trago para a empresa. Que é esse raciocínio anterior, né? mais industrial que a gente está acostumado a trabalhar. Quando, na verdade, eu deveria mensurar o impacto dessas ações do meu trabalho sobre alguma perspectiva estratégica da companhia, né? Então, eu posso gerar esse impacto com 2 features e não com 5, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente é condicionado desde sempre a pensar assim, né? Então, por exemplo, vocês dois treinam. Eu acredito que assim como eu, quando eu comecei a treinar, talvez vocês tenham cometido esse erro. A primeira coisa que você faz quando você vai na academia é pensar:
Eu preciso colocar mais peso, porque mais carga significa que eu vou ter mais força. E a gente aprende... A primeira coisa que a gente aprende é, para você chegar a um resultado bom dentro da musculação, você precisa ter o movimento correto, não a carga exagerada. O cara pegou aqui a carona no nosso episódio de vida saudável para profissional de TI, que aliás, ó, não assistiu, corre lá e assiste. Né? Boa, o cara tá com o Marcelão na cabeça. Olha... No bom Sou fã aqui do PPT Não Compila, né? Quem não acompanha, pode acompanhar, que vale a pena, viu, pessoal? Muita coisa boa aqui. Mas é exatamente isso. A gente está condicionado a achar que mais sempre vai trazer mais resultado. Não é assim, né? E a analogia é boa, né? Porque o objetivo do esporte, da musculação, é o resultado na sua saúde e no seu corpo. E não o quanto de peso você consegue levantar. Senão você seria... um strongman, né? Seria... Vai pra Olimpíada, né? Fazer levantamento de peso. É outro objetivo. Quando você pensa... Pegando um gancho de novo nesse episódio que o Vitão comentou, quando você pensa no fisiculturismo, você quer chegar num shape ou chegar num corpo ali ideal para você competir um campeonato, alguma coisa do tipo. Não significa que o fisiculturista é o cara que mais levanta, mas é o cara que tem a melhor hipertrofia, que ele tem o movimento correto ali, segue a cadência correta, para chegar na quebra muscular esperada e conseguir reconstruir aquela fibra muscular. Então, mais não significa mais ali. Talvez... Fazer a coisa certa do jeito certo significa mais para um cara da musculação. Vamos trazer isso para a realidade de tecnologia. Eu entregar 10 features, eu entregar 20 features, eu subir 5 releases, eu subir uma release diária. Ou eu querer chegar no que é o sonho de consumo de muitas empresas ali na Amazon, que faz um release a cada 1 minuto ali. Sobe não sei quantos releases por minuto. Tá bom. Isso mede a sua produtividade. Que bom que você tem uma boa produtividade. Que bom que você fornece meios para o seu time ser produtivo. Mas a produtividade nem sempre se traduz em benefício, em eficácia. É muito relativo, né? Porque eu posso ter 10 deploys por dia e esses deploys não estarem tendo um resultado de negócio adequado. Então, eu posso ter uma quantidade de código sendo produzida muito grande que não está gerando aquela expectativa. Então, na verdade, eu tenho desperdício e eu sou ineficiente nesse sentido. O Peter Drucker tem uma frase clássica. Não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. Então, não adianta maximizar a energia que não gera valor. E, inclusive, conectando isso à agilidade, a agilidade é sobre gerar valor de maneira adaptativa, incremental. E a gente vê muitas dessas métricas de produtividade, olhando para a quantidade de, sei lá, itens entregues dentro de um determinado período, às vezes dentro de uma sprint, não considerando a quantidade de valor efetivamente produzido ali. Aí cai nessas pegadinhas de usar o OKR para determinar números aleatórios e não números da estratégia, que é o que tu falou aqui, Wellington. Aí vem uma grande questão. Por onde eu começo a determinar OKRs se eu quero trabalhar com OKRs? Como é que eu começo? Quem deve começar isso? Boa, e complementando a pergunta. Como que eu pego esses objetivos que são chave e são geralmente parte de objetivos mais executivos, como que eu trago isso para a realidade de um produto? Né? Aterriza, né? Como é que eu aterrizo isso? Porque eu vou ter várias camadas de gestão, né? E eu entendo que um board executivo não vai determinar resultados para um produto específico, né? Ele vai ter um guarda-chuva mais amplo que deve descer isso, que vai atingir diversos produtos. Como que é isso na prática? Aqui, tanto a cultura ágil quanto o que a gente já conhece ajuda bastante a gente a pensar nisso também. Essa é uma outra armadilha que o John Doerr coloca no livro dele, que é a segunda armadilha da gente querer começar desenhando OKR para a organização inteira, querer cascatear, que é como o povo chama, né? Ou interligar ali o estratégico para o tático para o operacional. Então, tem o OKR da minha companhia, aí tem o OKR das áreas, esse OKR desdobra para as squads. A recomendação que o próprio John Doerr dá, e eu por experiência própria já passei por isso algumas vezes, é muito válida, começa pequeno. Começa num lugar que de fato quer usar a metodologia para, primeiro, entender problemas e resolver problemas. Segundo, empoderar o time para que ele tome a decisão de como resolver o problema. E terceiro, está muito mais preocupado em gerar um benefício ou um outcome do que simplesmente fazer uma entrega, um output. E aí tem que existir um equilíbrio saudável, né, Vitão? O cara não pode pensar só em, eu tenho que gerar benefício, se ele não se preocupar com a entrega também. Ele tem que estar preocupado com isso. Senão ele só conta história. Exatamente.